Seguimos com 25 casos confirmados, o 25º é esse caso que segue grave, apresentou uma pequena melhora nas últimas horas, mas ainda segue muito grave no CTI, e essa começa a ser talvez o tangenciamento mais concreto do que poderá ser nossa situação mais à frente, se não nos conscientizarmos e tomarmos as medidas necessárias. Seguimos com 95 casos de investigação, mas o problema não é isso hoje. Eu gosto muito de ser pragmático. A Itália, um mês atrás, estava na situação que nós estamos hoje. E um mês depois, é essa tragédia humanitária. Hoje teve uma reportagem, desde ontem, que foi mostrada por uma dos veículos de comunicação, as ruas da Itália absolutamente vazias. Mas elas só estão vazias depois de ter morrido mais milhares de pessoas na Itália. Mais de 1.800 pessoas já morreram na Itália. É preciso que a gente consiga fazer a rua do Rio de Janeiro ficar vazia hoje, enquanto não morreu ninguém, enquanto só tem um paciente grave. Esse é o desafio, mas essa é o exemplo mais real. Não tem nada de exagerado nisso, ninguém está criando, pelo contrário, meu discurso sempre do início dessa crise foi em controlarmos o pânico. Mas se o pânico, por um lado, é um extremo ruim, ficar alheio à realidade, no outro extremo, também é tão perigosa quanto o pânico. O caminho do centro que a gente tem que seguir é de que temos que manter a calma e a coordenação, seguir a orientação das autoridades para podermos ter coordenação de todo o processo social, mas que a situação é grave, é verdadeira e chegará à nossa porta em muito pouco tempo. Nós já providenciamos não só os leitos físicos, que é essa corrida que nós estamos fazendo, como também aluguel e compra de respiradores e monitores e a compra dos equipamentos de proteção individual. Essas são a cadeia mais importante de suprimento que a gente tem nesse momento para atender os pacientes mais graves, eventualmente transformando enfermarias simples em unidades de terapia intensiva conforme a necessidade, e para proteger a força de trabalho da saúde, os profissionais de saúde, que naturalmente terão uma exposição maior nesse momento. Nós solicitamos a compra de 600 unidades de cada equipamento desse e o aluguel de outros 300 de cada unidade, com potencial no contrato de estender esse quantitativo caso a epidemia aumente. Mas nos preocupa também a questão da força de trabalho, que poderá adoecer nesse processo. Então faço aqui um apelo, inclusive, à população, uma grande campanha de legitimação, de incentivo a esses profissionais de saúde, que também estão com medo, como qualquer ser humano, que botarão suas vidas em risco, botarão a vida dos seus familiares em risco para defender a todos nós. Então, momento de união, inclusive, para isso, para sermos solidários com aquele que vai agora para o fronte, defender nossas vidas, defender a vida dos nossos avós, dos nossos pais. Vamos lá. Precisamos entender que o processo aqui é de redução da aglomeração. Reduzir o máximo possível o contato de um ser humano com outro ser humano. Então, reduzir, evitar, nem tudo é possível. As pessoas têm que trabalhar, as pessoas têm que ir ao hospital, as pessoas têm que ir ao supermercado comprar comida. Então, é uma ação global. Quando você já teve uma redução natural de 25% a 30% do fluxo de pessoas nos grandes meios de transporte, já estamos com isso fazendo algum grau de proteção. Se os pacientes sob risco, como foi orientado desde o início, não estiverem lá, que são a população mais vulnerável, já é um tipo de população. Se quem para ir trabalhar, porque não consegue fazer o home office, deixar de ir no bar, deixar de ir na praia, deixar de ir no restaurante, já aumentamos a redução de contato. Então é um efeito global, não é um efeito localizado. Novas medidas estão sendo estudadas, vão ser declaradas pelo governador em breve, talvez a partir de amanhã já podemos dar essas informações, mas no momento elas estão em produção, a gente não pode atrapalhar o processo de execução delas. E a próprios outros meios de controle. A Supervia hoje já teve mais de manhã, entre uma viagem e outra, fazendo a desinfecção das superfícies, que contribui, não é, também. A população tem que fazer a sua parte, desde que sai do transporte, evitar de colocar a mão, nariz e boca e lavar a mão o mais rapidamente possível. Então, a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, mas cada um desses pontos que a gente consegue acrescentar de redução da transmissão interindividual de vírus, a gente está avançando, tá certo? Então, nós estamos sendo mais específicos em relação ao decreto, porque percebemos que quando a gente tratou algumas coisas no Afins,
há uma certa insegurança dos próprios empreendimentos. Então, vamos ser claros, onde está teatro e cinema, estará de forma clara também academias, clubes, vários outros serviços como esse, mas a gente vai listar todos eles. Onde está a escola, onde está a faculdade, vai estar claramente também creche. E, por favor, falando da consciência, não adianta a gente decretar férias em um determinado estabelecimento, criar uma coluna de férias nesse momento. As crianças têm que ficar em casa, ela não tem que ir no parquinho, não tem que ir no play, não tem que ir na praia, tem que ficar em casa. As pessoas só devem sair de casa para ir trabalhar quem não puder trabalhar de casa, para comprar comida ou remédio e para ir ao médico se precisar. E aproveitando aqui, quem tem que ir ou não ao médico? Se você está com febre, sintoma de coriza, tosse, espirro, mas não está com o estado geral comprometido, fique em casa em isolamento por 14 dias. Por quê? Porque se você for numa unidade de saúde, você vai receber a informação de que não vai fazer o teste para o coronavírus e que é para voltar para casa para ficar em isolamento 14 dias. Então já fique em casa e esse é o fluxograma que a gente está trabalhando. Quem tem que procurar a unidade de saúde? Quem tiver piora do estado geral, continuar vários dias com febre ou tiver em especial, o mais importante, piora do quadro respiratório, começando a ficar cansado, com falta de ar, com dificuldade para respirar. Esse tem que procurar e aí o médico é que vai decidir se precisa ou não da internação e se precisa ou não fazer o exame para ver se é o Covid-19. Secretário, é o seguinte, a minha pergunta é exatamente sobre os testes. Hoje, o diretor-geral da OMS, a frase dele foi testem, testem e testem. E a gente vê aqui no Brasil as autoridades recomendando essa coisa de ficar em casa. Eu queria entender sobre a restrição dos testes. Hoje a gente tem alguns testes envolvidos internamente por laboratórios privados, tipo Fleury e Einstein, e tem os testes que a Fiocruz distribui. Como é que é isso? Lá fora recomendam testem, mas aqui a gente tem uma restrição. O senhor pode falar um pouco disso? Primeiro, você está confundindo dois conceitos totalmente diferentes. O conceito de ficar em casa é no mundo todo, independente do teste ou não. Não tem nada a ver com ter ou não ter teste. Isso é uma questão que está publicada pela Sociedade Brasileira de Medicina Diagnóstica. Os grandes laboratórios do país não têm capacidade, na tecnologia atual do teste molecular, de testar toda a população. Essa não é uma limitação do setor público, é uma limitação real a nível Brasil. Então, nesse cenário, temos que usar com racionalidade os testes. E notem, não tem um tratamento específico. Então, do ponto de vista de tratamento, de cuidado da pessoa, não muda eu saber ou não saber se é Covid-19. O que muda é se ela está com baixa gravidade e pode ficar em casa, ou se ela tem um sinal de gravidade e precisa procurar a unidade de saúde. Então, essa orientação, que criamos o fluxograma mais recente e liberamos essa semana, e já foi copiado inclusive pelo Estado de São Paulo, tão correto que está o fluxograma nosso. Então, essa é a melhor medida no momento para a gente poder dar melhor atenção à população com os recursos que temos. Quanto a testagens rápidas, não está liberada pela Anvisa, porque ela tem que ter certeza que esses testes rápidos não dão garantia do resultado. Pior do que eu não ter o teste, eu acreditar no resultado de um teste que no fundo não é confiável. Então, o Ministério da Saúde e a Anvisa estão seguindo os critérios de segurança para liberar, no momento que for seguro, novos métodos de testagem. Última pergunta aqui, secretário. Secretário, o governo falou agora há pouco de alguns números de projeção, caso as medidas de contenção não sejam seguidas. Quais são esses números? É o mesmo que a gente vê acontecer na Itália. A epidemia cresce em proporção exponencial, então a cada 7 dias você multiplica por 10 o número de casos. Se a gente não fizer nada, em 3 a 4 semanas estamos com mais de 24 mil casos no Rio de Janeiro. Mas esse é o cenário sem nenhum cuidado. Todas essas medidas que o governador Wilson Witzel vem implementando desde o primeiro decreto, e esse chamamento que a gente faz à cidadania, de que as pessoas exerçam com critério, com racionalidade sua cidadania, e não fiquem na rua, fiquem em casa, é o que pode fazer essa curva mudar drasticamente. A gente pode, em vez de ter 24 mil casos, ter 2 mil, 3 mil casos daqui a 3 ou 4 semanas, e é um ambiente muito mais tranquilo para todo o sistema de saúde poder enfrentar isso. Para você ter uma ideia, onde fizeram, a mortalidade está entre 0,5% e 0,7%. Na Itália, ultrapassou 7,2%. Essa mortalidade toda, sabe o que significa? Não ter ficado em casa. Não é o vírus que está matando. Está matando essa diferença de um país para o outro, é o povo não ter ficado em casa. Então, se vocês não querem que a gente enfrente no Brasil uma mortalidade de 7, 8% com esse vírus, fiquem em casa.
todo o tempo que for possível. Essa é a única medida de prevenção real para essa epidemia que nós estamos vivendo.